Olá, queridos. Nessa aula a gente vai iniciar o nosso estudo a respeito de um novo tema. A gente vai falar um pouco a respeito de razão e proporção. Essa é a nossa aula 1. Na realidade eu falei um novo tema, mas esse tema não é tão novo assim para a gente. Nós estamos estudando essa ideia de razão e proporção desde o 7º ano. Nós iniciamos lá o estudo de razão e proporção do 7º ano, avançamos um pouquinho no 8º, e esse ano a gente continua estudando esse conceito de razão e proporção. Bom, no nosso livro, ele começa falando a respeito desse conceito de razão e proporção, já dizendo isso, né? Nos anos anteriores, você estudou os conceitos de razão e proporção. Para o estudo que seguirá, é importante retomá-los. Então, a gente vai precisar realmente fazer uma revisão a respeito de alguns conceitos que nós já temos aqui de razão e proporção, para que a gente consiga seguir com os nossos estudos no 9º ano. Para estabelecer a comparação entre duas grandezas de mesma natureza, é possível utilizar a razão. Bom, aqui ele já dá uma informação que para a gente é importante. Ele está definindo aqui o que é razão, o que nós vamos considerar razão. Razão, então, é uma espécie de comparação que fazemos entre duas grandezas. É um modo de comparar duas grandezas. Mas não é uma comparação qualquer. Quando a gente fala de razão, a gente está usando uma ideia de comparação entre duas grandezas, mas nós estamos comparando essas duas grandezas por meio do quociente entre elas, ou seja, por meio da divisão dos valores que representam essas grandezas. Então, quando eu coloco aqui uma primeira grandeza, por exemplo, representada pela letra A, e uma segunda grandeza representada pela letra B, se eu faço o quociente entre esses dois valores, eu estou fazendo a razão entre essas duas grandezas. E essa razão nada mais é do que uma comparação entre essas duas grandezas. Agora, quando eu tenho a igualdade entre duas razões, aí eu chamo essa igualdade entre duas razões de proporção, ok? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos agora, alguns exercícios para a gente ver como isso vai acontecer na prática, como a gente vai utilizar essa ideia de razão e de proporção na prática. O primeiro problema diz o seguinte: Pedro fez o percurso Vitória-São Paulo de 950 quilômetros em 10 horas. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? E depois, o que significa essa razão? Vamos lá então. A gente disse que a razão é uma comparação entre as duas grandezas. Nesse caso, a primeira grandeza que aparece para a gente é a distância. E a segunda grandeza que aparece para a gente é o tempo. Então, nós estamos fazendo aqui uma comparação entre a distância e o tempo, usando para isso o quociente dos valores que representam a distância e o tempo, ok? Então vamos lá. Qual é o valor que representa a distância? Ora, o valor que representa a distância é 950 quilômetros. Qual é o valor que representa o tempo? O valor que representa o tempo são 10 horas. Ok, então nós temos aqui 950 quilômetros percorridos em um total de 10 horas. Ora, nós já temos aqui a representação desse quociente, então nós já temos aqui a resposta da primeira pergunta. A razão entre essas duas grandezas é 950 quilômetros por 10 horas, ou simplesmente 950 sobre 10. A gente pode fazer também a simplificação dessa fração. Na realidade, a gente deve fazer, sempre que for possível, a simplificação dessa fração. E aí a gente tem, então, que a razão é de 95 por 1, 95 sobre 1, ok? Então, vamos lá. Mas ele faz para a gente uma outra pergunta. Ele pergunta para a gente qual o significado dessa razão. Bom, depois de termos simplificado, a gente descobre aqui que pode representar essa expressão também dessa forma. Nós temos 95 quilômetros percorridos em 1 hora. Nós temos então um total de 95 quilômetros por hora, ou seja, nós temos aqui a velocidade que foi desenvolvida pelo veículo do Pedro, né?
não sabemos qual veículo que é, mas nós temos que 95 km é a velocidade desenvolvida pelo veículo do Pedro nesse percurso Vitória-São Paulo, que segundo a informação tem 950 quilômetros, e ele fez esse percurso em 10 horas. Então, na realidade, ele desenvolveu uma velocidade de 95 km por hora. O significado, então, dessa razão é a velocidade que o veículo de Pedro utilizou para percorrer esse percurso Vitória-São Paulo. Ok? Bom, vamos continuar então. Ele continua aqui, ainda nessa mesma página, primeira página desse capítulo, ele fala para a gente o seguinte: dados os números reais A, B, C e D diferentes de zero, disse que eles formam nessa ordem uma proporção quando a razão A para B é igual à razão C para D. Nossa, André, não entendi nada. Bom, aqui ele está falando para a gente daquela ideia de igualdade entre duas razões. Repara aqui que eu tenho que AB é uma razão. E eu tenho aqui que CD também é uma razão. Quando a razão AB for igual à razão CD, quando nós representarmos aqui uma igualdade entre duas razões, nós dizemos que temos então aqui uma situação que é uma situação que representa uma proporção. Existe uma proporcionalidade entre essas grandezas que estão aqui representadas. Tudo bem? Em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, acho que a gente lembra disso do ano passado, né? Em uma proporção, a gente pode fazer uma multiplicação cruzada. Eu posso multiplicar A por D e B por C, que essa igualdade vai continuar verdadeira, ou seja, A vezes D será igual a B vezes C. Vamos ver isso em um exemplo. Um exemplo aqui que eu trouxe é um exemplo bastante simples. Diz o seguinte, olha: eu gosto muito de sucos e sempre preparo meus copos com 200 ml de concentrado e 100 ml de água. Caso eu receba 3 visitas e queira preparar suco para todos nós, quantas partes de concentrado serão necessárias em cada caso? Bom, eu sei já que no primeiro caso aqui, que é o modo que eu preparo o meu suco, eu preciso de uma parte só, representada aqui por 200 ml de concentrado. Então eu preciso de 200 ml de concentrado para fazer um copo de suco. Agora, se eu recebo 3 visitas, eu vou precisar fazer o meu copo de suco e ainda mais 3, ou seja, eu preciso fazer 4 copos de suco. O que ele quer que eu responda para ele é exatamente essa quantidade aqui. A primeira quantidade já está explícita no problema, né? Agora, o primeiro caso, na realidade, já está explícito no problema. Se eu faço um copo de suco, eu preciso de 200 ml. Agora, e se eu faço suco para todos nós? Ou seja, se eu faço 4 copos de suco, quantos ml eu vou precisar? Repare que aqui eu multipliquei a quantidade inicial por 4, né? Ou seja, a quantidade de copos de suco será multiplicado por 4. Eu iria fazer um só, se fosse só para mim, e agora eu multipliquei essa quantidade por 4, vou fazer 4 copos de suco. Então fica fácil perceber que eu precisaria também multiplicar, que eu preciso na realidade multiplicar para descobrir quantas partes serão necessárias. Eu preciso multiplicar essa quantidade de concentrado também, que seria a quantidade equivalente a um copo, que é a quantidade equivalente a um copo, pelo mesmo fator que eu multipliquei aqui os copos, né? E aí eu descubro então que precisaria de 800 ml de concentrado. Ou seja, eu multiplico a quantidade de copos por 4, eu preciso multiplicar também a quantidade de concentrados por 4. E aí a gente descobre essa situação. Bom, eu quis fazer esse primeiro exemplo com uma situação bem simples para que a gente pudesse perceber isso. Porque eu imagino que esse exercício a gente tenha feito até, depois de ter feito a leitura, alguns de nós tenha conseguido resolver até com cálculo mental, mesmo antes de eu
fazer essa explicação. Na realidade, imagino que todos nós tenhamos conseguido fazer isso. Mesmo antes de eu explicar, você já descobriu aí que nós precisaríamos de 800 ml de concentrado para fazer sucos para 4 pessoas. Tá, mas por que eu fiz com esse exemplo simples? Para a gente poder fazer uma comparação dessa situação. Existe uma regra prática para a gente efetuar esse cálculo quando nós temos igualdades de duas razões com um desses valores desconhecidos. Repare o seguinte, aqui eu tenho a primeira razão representada, né? Eu tenho um copo de suco, 200 ml de concentrado. E aqui eu tenho a segunda razão representada. Eu tenho 4 copos de suco, preciso de 800 ml, ok? Repara que se eu fizer a multiplicação cruzada desses valores, vai acontecer exatamente aquilo que ele falou lá na primeira página para a gente, né? Vai acontecer uma igualdade entre esses produtos, ou seja, o produto do meio é realmente igual, dos meios, né, é igual realmente ao produto dos extremos. Então eu tenho aqui 1 vezes 800 será igual a 4 vezes 200. E a gente sabe que isso é verdade, olha, 800 é realmente igual a 800. Então eu fiz esse exemplo mais simples para a gente realmente perceber essa igualdade aqui que permanece mesmo a gente fazendo essa multiplicação cruzada, mesmo a gente alterando aqui essa expressão, a gente sabe que a igualdade permanece nesse caso, ok? Bom, ele vai falar também para a gente a respeito de escala. Escala nada mais é do que uma forma de razão, um modelo de razão. Do mesmo jeito que a velocidade é um tipo de razão, né? A escala é um tipo de razão também. Vamos verificar aqui como ele coloca isso para a gente em nosso livro. Ele diz o seguinte, olha, a escala é a razão entre as dimensões de um desenho e as correspondentes dimensões reais, expressos na mesma unidade de medida. Ela pode se referir a uma figura, a uma maquete, a um mapa, etc. Considere a seguinte situação. Em um mapa, a distância entre duas cidades está representada por um segmento de reta que mede 5 centímetros. Sabendo-se que a distância real é de 30 quilômetros, qual foi a escala utilizada no mapa? Ora, então a gente vai fazer uma comparação entre o comprimento existente no mapa, no desenho, então, e o comprimento real. A gente sabe, foi dito no nosso problema aqui, que o comprimento no desenho é de 5 centímetros e o comprimento real é de 30 centímetros. Bom, um passo importante para a gente é transformar esta unidade de medida, já que a gente está falando aqui de uma razão entre duas grandezas, é importante que a gente trabalhe com a mesma unidade de medida. Então eu preciso transformar aqui 30 quilômetros para a unidade de medida centímetros. Ou seja, transformando 30 quilômetros para a unidade de medida centímetros, nós teremos aqui 5 centímetros sobre 3 milhões de centímetros. Simplificando essa fração, nós teremos 1 sobre 600 mil centímetros. Logo, a escala utilizada no mapa é de 1 para 600 mil. Essa ideia aqui é utilizada em mapa, mas ela também é utilizada, como ele disse aqui já no início, em uma maquete. E o exemplo que eu trouxe para a gente é justo o exemplo de uma maquete. Bom, imagine o seguinte, esse automodelo 1932, é um Ford Coupé, foi construído na escala de 1 para 24, ou seja, cada 1 centímetro no modelo representa 24 centímetros no real. Se a miniatura possui 8 centímetros de comprimento, qual é o comprimento real desse carro? Bom, vamos lá. Eu vou montar novamente aquela nossa tabela para a gente fazer a organização dos nossos dados. Eu tenho aqui o valor da miniatura, né? O valor que representa a miniatura e o comprimento da miniatura, 1 centímetro. E eu tenho aqui o valor real, 24 centímetros, ou seja,
a cada 1 centímetro na miniatura, eu tenho a representação de 24 centímetros na peça real, ou seja, no carro real. Bom, diz aqui no problema que o comprimento da miniatura é de 8 centímetros. E aí ele pergunta para a gente qual é o comprimento real desse carro. Então, o comprimento real eu ainda não sei. Mas repara que a gente pode usar aquela mesma ideia do problema dos sulcos. Primeiro, eu sei que se tinha 1 centímetro, para chegar em 24 centímetros, eu multipliquei aqui por 24. Eu posso usar essa ideia também. Eu posso multiplicar o 8 por 24 e aí eu consigo determinar o valor de x. Fazendo esse produto, 8 vezes 24, nós vamos descobrir que o comprimento do carro, desse carro aí, real, é de 192 centímetros, ok? Nós podemos fazer assim, mas também nós podemos usar aquela ideia da multiplicação cruzada. Quando a gente usa essa ideia da multiplicação cruzada, com um valor assim desconhecido, a gente acostumou a chamar essa relação aqui de regra de 3. E essa é uma regra de 3 que a gente chama de regra de 3 simples, ok? Então a gente faz essa multiplicação cruzada. Eu tenho 1 vezes x é igual a 8 vezes 24. Então, 1 vezes x é igual a 192. Ora, 192 dividido por 1 é igual a 192 mesmo. Então, nós temos aqui que o valor de x é 192 centímetros. Nós já sabíamos disso porque tínhamos resolvido da primeira maneira aqui, do primeiro modo que foi apresentado. Eu só queria mostrar para vocês que, independente da maneira que você escolhe para fazer essa resolução, o nosso resultado será sempre o mesmo, sempre igual. Você pode fazer imaginando esse produto aqui de forma direta, quando a gente organiza a tabela, ou você pode resolver os seus exercícios também utilizando a regra de 3, essa regrinha da multiplicação cruzada, que a gente chama de regra de 3. André, mas qual a melhor maneira de resolver? Bom, a melhor maneira de resolver é a maneira que você enxergar o exercício, é a maneira que você achar mais clara, mais simples de resolver. Essa é a melhor maneira. Não necessariamente a melhor maneira de cada um será a melhor maneira de todos nós, ok? Mas vamos para mais um exemplo então. Diz aqui o seguinte, olha, Adalberto tirou uma foto ao lado de uma árvore. Quando imprimiu a foto, mediu sua altura. E aí ele verificou que a altura era de 3,5 centímetros. E a altura da árvore? Ele mediu a altura da árvore também na foto e verificou que era de 10,5 centímetros. Isso tudo na foto. Sabendo que a altura real de Adalberto é 1,6 metros, determine a altura real da árvore. Então vamos lá. Adalberto tirou uma foto, imprimiu essa foto e ele fez a medição aqui. Ele mediu a altura dele na foto, e aí ele identificou que a altura dele na foto é 3,5 centímetros, e ele mediu também a altura da árvore na foto, e aí ele identificou que a altura da árvore na foto é de 10,5 centímetros. Bom, vamos organizar esses dados então em uma tabela. A gente tem a altura de Adalberto na foto e a altura da árvore na foto. Mas a gente conhece a altura real de Adalberto. E o exercício pede para a gente a altura real da árvore, ok? Vamos lá então. Repara que para esse exercício a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu inicialmente tenho uma dificuldade, de perceber qual é o fator multiplicativo que a gente vai usar para sair de 3,5 centímetros e chegar em 1,6 metros. Eu não consigo, de cabeça talvez, identificar esse fator multiplicativo aqui. Bom, nesse caso, aí sim eu acho que vale mais a pena nós utilizarmos a ideia da multiplicação cruzada. Eu vou multiplicar 3,5 por x e vou multiplicar 10,5 por 1,6, ok? E aí nós temos 3,5x é igual a 10,5 vezes 1,6. Nós temos então que 3,5x é igual
a 16,8, ok? E aí nós temos então que 16,8 dividido por 3,5 é igual a x. E aí a gente consegue determinar então o valor da altura da árvore. A altura da árvore é de 4,8 metros. Unidade de medida real aqui foi dada em metros. Então a gente sabe que a altura real da árvore é de 4,8 metros. Bom, eu disse para vocês que tinha dificuldade de identificar esse fator multiplicativo aqui, né? Mais ou menos, nem tanto, né? Se a gente pensar nessa posição aqui, ó, a gente consegue também identificar o fator multiplicativo, né? Eu tenho aqui de 3,5 para chegar em 10,5, 3,5 vezes 2, 7. 7 mais 3,5, 10,5. Então, na realidade, seria só o caso de multiplicarmos aqui por 3. Ok? Então, nós temos condição também de fazer assim esse exercício. Não teria problema nenhum se nós tivéssemos visualizado já esse fator multiplicador aqui logo no início, né? E aí seria só nós multiplicarmos as duas grandezas aqui, tanto o valor na foto quanto no valor real, pela mesma unidade, ou seja, pelo mesmo fator multiplicativo aqui, que nesse caso é o 3, ok? Multipliquei 3,5 por 3, obtive 10,5. Multipliquei 1,6 por 3 também, obtive então 4,8. Bom, mas caso a gente não enxergue esse fator de multiplicação, como nós vimos, nós podemos usar aqui a ideia da regra de 3. Tudo bem, queridos? Espero que vocês tenham compreendido. E agora a gente precisa lembrar que precisa exercitar, né? Eu preciso que vocês resolvam os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, lá da página 49. Esses são os nossos primeiros exercícios, e esses exercícios retomam tudo que foi dito aqui nessa videoaula. Eu peço para vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, postem essas dúvidas lá no nosso blog mesmo, ou então direto por e-mail para mim. Pode mandar as dúvidas direto por e-mail, que aí, se for o caso, eu preparo uma videoaula só com as dúvidas, ou então eu vou tirando essas dúvidas pontualmente, dependendo do volume de dúvidas que nós tivermos, ok? Então até logo, até a nossa próxima aula.